SE Unaerp. Saúde e educação no dia a dia. Olá, eu sou o Eduardo Nazaré e está começando o segundo episódio do SE Unaerp, um podcast que discute a saúde de forma prática e simples, para que você, ouvinte, consiga entender tranquilamente. E o tema de hoje é o Agosto Dourado, um mês que é celebrado a conscientização sobre a amamentação, um ato que vai muito além de simplesmente amamentar o bebê. O aleitamento materno é um gesto repleto de amor e cuidado, fundamental para a saúde e o desenvolvimento das crianças, além de trazer benefícios também para as mães. A amamentação é um gesto... eu voltei no roteiro, vamos para frente. Apresentando agora quem está comigo na bancada para falar sobre o tema, é a professora doutora Lilian Sheila de Melo Pereira Carmo. Boa noite, Lilian. Boa noite. Os discentes Ana Carolina Invernese. Boa noite. Cibele Aparecida, é o AP? Cibele Aparecida Novaes Lima. Boa noite. E Lucas Henrique Gomes. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar as perguntas, né? Essa sabatina que a gente faz aqui sobre saúde toda semana na Rádio Unaerp. Então, para começar, eu gostaria que vocês esclarecessem, né, para quem está ouvindo a gente, um pouco sobre o que é a campanha Agosto Dourado, né? Lilian, se você puder começar para a gente, trazer um pouco do que é a campanha, como ela surgiu, e a importância, né, do aleitamento, eu peço para que você explique para o ouvinte um pouquinho mais sobre. Ok, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela surgiu em 1990, né, após uma reunião da Organização Mundial da Saúde e a Unicef, que eles elaboraram um documento que visava a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno. Tá? Esse documento ele tem o nome de Declaração de Inocente. Para que esses compromissos fossem cumpridos, em 1991 foi criada a UABA, que é a Aliança Mundial Pró-Amamentação. Tá? E em 1992, a UABA iniciou com a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, todos os anos, ela elabora um tema relacionado à questão da amamentação. Esse tema ele é traduzido para mais ou menos 14 idiomas e 120 países participam da campanha. Tá? No Brasil, o mês da amamentação ele foi instituído por lei em 2017, tá? Lei 13.453. E essa lei, ela estabelece que durante o mês de agosto sejam realizadas ações que visem a conscientização, a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno. Muito obrigado. Vamos ver agora se os alunos estão realmente prestando atenção, né, professora? Então, vamos começar aqui, né? Por que Agosto Dourado, Cibele? Você pode contar pra gente? Claro. Bom, além de ser o mês do incentivo à amamentação, a cor dourada, né, a cor ouro, ela é usada pra gente falar de algum serviço ou algum ato que tem um padrão de qualidade muito alto. Então, é justamente por isso, a gente está promovendo uma amamentação de alta qualidade, uma amamentação de padrão ouro mesmo, por isso o nome. Legal. E, Lucas, fala pra mim, qual é o principal objetivo da campanha do Agosto Dourado? O principal objetivo é a promoção do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. E o que seria esse aleitamento materno? O aleitamento materno é quando a mãe oferece só o leite do peito para a criança. Eu vou falar de vivências minhas. Já vi muitas mães dando água, suco para a criança, independente da idade. Mas o leite materno da mãe, ele já é rico em água e nutrientes para a criança. Então, não é preciso dar água e nem outro tipo de comida ou nenhum tipo de suplemento para a criança, porque o leite materno já nutre tudo que a criança precisa. Então, o aleitamento materno exclusivo é só o leite da mãe e dispensa outros tipos de líquidos e comidas. Entendi. Então, até quanto tempo, mais ou menos, a alimentação do bebê tem que ser apenas o leite materno? Até 6 meses de vida. A OMS preconiza até 6 meses. Pode ir até 2 anos ou mais, mas
exclusivamente é até 6 meses. Aí depois dos 6 meses entra com a introdução alimentar complementar, que aí vem frutas em pedaços, vegetais em pedaços, mas o leite materno de forma exclusiva é até 6 meses. Entendi. Toda campanha, ela tem, né, todo um ato, né, de fazer e conscientizar, né? Então, Cibele, quais são as ações que essa campanha em específico realiza para a população, né? Então, a campanha, ela é nacional, né? Como a professora comentou. E no Brasil, tem as instituições que vão promover ela, então, tanto públicas quanto privadas. Essas instituições, elas vão fazer palestra, curso, minicurso, eventos mesmo, simpósios, né, que a gente fala, de toda uma capacitação, tanto para os profissionais sobre a amamentação, quanto para a população. Então, a gente tem exemplos como reuniões, rodas de conversa com a comunidade. Então, a gente tem a roda de gestante, né, que é focado nesse público mesmo. Além disso, além de toda essa atividade educativa, né, envolvendo os profissionais e a comunidade, também tem a parte da divulgação. Então, a campanha ela é divulgada por meio de cartazes, folders, toda uma decoração na cor dourada mesmo, tudo isso para chamar a atenção da comunidade, né? Para ter curiosidade mesmo sobre conhecer sobre a campanha, de envolver a comunidade e chamar a atenção dela para isso. A gente sabe bastante, assim, vocês já trouxeram aqui, né, a importância individual da amamentação, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê ali. Só que, Lucas, como que essa amamentação ela pode impactar a saúde pública? Ela impacta? Tem alguma maneira aí? Então, como já dito antes, o aleitamento materno, o ato de amamentar, traz benefícios para a mãe, para a criança e até mesmo para o meio ambiente. Para a mãe, envolve, daqui a pouco as gurias vão falar, mas envolve a prevenção de câncer de mama e de ovário, além da prevenção não, né? Diminui a chance de ocorrer o sangramento pós-parto. Para a criança, como o leite da mãe é rico em anticorpos, no ato de amamentar, o anticorpo da mãe passa para a criança e isso vai estimular, vai melhorar o sistema imunológico da criança. E isso vai prevenir doenças infecciosas e diminuindo a mortalidade infantil. Para o meio ambiente, como é um leite que a mãe produz, não vai sair do bolso do pai e da mãe, ou seja, vai ser bom para o bolso dos pais e também não vai gastar combustível, energia, força, água para transportar, produzir e até mesmo para guardar, né, o leite. Então, como vai ser algo da própria mãe, reduz usos de utensílios e meios de energias para a produção do leite. Tá. Ana, você tá muito fora da conversa, eu tô achando aqui, viu? Então, eu queria perguntar para você, eu citei aqui, a gente falou muito por cima, acho, né? Para o bebê exclusivamente, o Lucas já trouxe que a amamentação exclusiva é até os 6 meses, né? Que é o recomendado pela OMS. Então, quais são os benefícios reais para o bebê? O que ele ganha tendo essa amamentação exclusiva? Como o Lucas havia dito agora, a amamentação para o bebê, no caso, ele é fonte de vários tipos de anticorpo. Dentre eles, que o Lucas também citou, na parte respiratória. Então, questão de asma, bronquite, o amamentar ajuda bastante. Em outras coisas também, como infecções e diarreia também. Que aí, muitas mães têm o hábito de não querer a amamentação, né? Que a gente sempre promove, a gente sempre fala sobre o amamentar. Além do vínculo que a mãe cria com o bebê. Então, o bebê tem aquele vínculo, tem os anticorpos. E a sucção também, que é o amamentar, o ato de amamentar, ele é um excelente exercício em relação ao físico do bebê. Então, a parte dentária dele, a parte de maxilar, é todo o desenvolvimento. Palato da boca, né, o céu da boca, ajuda nesse desenvolvimento com o ato de amamentar. Tá. Quais desafios as mães podem enfrentar ao amamentar, né? Tem desafio nisso? Não sei, eu estou perguntando aqui veio na cabeça. E se tem, como que supera isso?
Tem bastante. O primeiro deles e o maior que a gente vê bastante é a dor e o desconforto do amamentar. Muitas das vezes esse desconforto é muito pela forma inadequada que a mãe aprende ou ela mesma acha que é certa. Então, tem uma forma da amamentação, tem a prega correta da amamentação. Acontece de ter aquelas dores, às vezes, o empedrar, né? Que as mães falam do leite. Que fica aquela dor também no amamentar. Então, a gente ensina alguns tipos de exercício, a gente ensina algumas manobras para as mães que muitas desconhecem. Então, a gente consegue ajudar sobre nessa dor e desconforto. Tem dúvidas também com relação à produção do leite. Então, aí a mãe fica naquela dúvida. Como amamentar? O quanto tempo amamentar? A criança chora, a gente coloca no peito. A criança chora, volta para o peito de novo. Então, aí tem aquelas dúvidas da quanto tempo de amamentar. Ontem a gente teve no estágio, a gente teve uma mãe. E aí ela toda vez que a criança chorava, ela colocava a criança no peito. Então, aí de 20 em 20 minutos a criança tava mamando, né? Então, aí ela tem bastante dúvida em relação a isso. Mas a dor e o desconforto é o principal. Entendi. Fiquei com uma dúvida nessa questão. Aí, para todos vocês, quem puder responder, existe, né? Pelo menos eu já ouvi falar aí, não sei se estou falando besteira ou não, um achismo também, né? Mães que não conseguem amamentar seus filhos, né? Ou ela não produz o leite suficiente, ou tem alguns outros problemas. Isso pode ocorrer? E se ocorrer, tem o que fazer? Tem mães que não conseguem produzir, tá? E em algumas situações, às vezes a gente encontra também mãe que tem uma produção um pouco menor, tá? Essa mãe que não produz ou que esteja produzindo menos que a demanda, que a necessidade desse bebê, o pediatra vai fazer a orientação com o que e o tipo de leite que essa criança vai poder usar, tá? Para ajudar nesse processo de amamentação. Entendi. No passado, existia muito também as mamas de leite, não, como é que amas de leite, né? Leite. Que existia alimentação cruzada, né? Existe problema uma mãe amamentar o bebê da outra? E qual que é a questão aí? Existe problema, porque a gente sabe que doenças podem ser passadas pelo leite, a alimentação, o tipo de alimentação dessa mãe, se essa mãe consome bebida alcoólica, essa mulher que está amamentando essa criança. Então, a amamentação cruzada ela é contraindicada, né? E muitas vezes surge a seguinte dúvida, mas como então que as crianças recebem leite de banco de leite, né? Se não é o leite da mãe. No banco de leite, o leite que chega lá por doação, ele passa por processo de purificação, né, de pasteurização. E aí, sim, esse leite pode ser distribuído para outras crianças. Entendi. Então tem que passar todo um processo antes, né? Não ser feito da maneira natural ali, que antigamente era muito comum de se fazer, né? Isso. Até famílias que tinham um poder aquisitivo maior tinham as amas da casa, né, que não faziam só isso, mas também amamentavam os filhos, né? Isso. Mais uma questão que é um mito nessa questão de amamentação, eu queria saber o fato do leite fraco. Já ouvi falar sobre isso. Existe leite fraco? Existe a mãe que não consegue os nutrientes necessários para o filho? Como que é isso? Não, leite fraco não existe, tá? Essa mãe, ela vai produzir o leite de acordo com as necessidades do filho dela, tá? Então, ela vai produzir mais ou menos leite de acordo com a demanda dessa criança, né? Às vezes a gente tem situações de mães que falam assim, mas a minha produção está diminuindo, eu percebo que ele mama, mas não tem a mesma quantidade. Pode ser que ela esteja usando outro tipo de alimento com essa criança está sugando menos, né, mamando menos nessa mãe, e, consequentemente, ela vai produzir menos leite, tá? Então, a gente não tem leite fraco, tá?
o leite é produzido de acordo com as necessidades do filho dela. E como que fica a família nisso? Sibeli, por exemplo, o pai, durante esse período de amamentação, qual é o papel dele? Falando dos familiares, né, primeiro, é muito importante que o pessoal que tá com ela desde o pré-natal, da gestação, que tá ali mais presente, seja realmente uma rede de apoio para ela. Então, a gente tá falando de não ter muito comentário de julgar ou de impor o que ela tem que fazer, do jeito que ela tem que fazer, porque tudo isso pode acarretar alguns problemas emocionais, que a gente sabe que a mãe ela fica mais sensível depois do parto. Então, tem toda essa questão. Realmente, familiares, né? A gente fala que a família, ela tende a invadir um pouco a privacidade ali dos pais que acabaram de ter filho mesmo. Então, tem que ter todo esse cuidado aí para a questão emocional da mulher, enfim. Em questão do pai, que tem um papel super importante, né? Ele vai influenciar total. A gente sabe também que essa mãe, né? Essa mulher que vai realmente decidir se ela vai querer amamentar ou não. A decisão final é dela, né? Afinal, é o corpo dela. Mas o papel do pai, o envolvimento, o interesse vai influenciar total, né, nesse processo de decisão. Então, para que esse pai ele esteja envolvido, para que ele realmente demonstre um interesse ali, né, com a relação ali da família e dessa amamentação, é importante que ele tenha todo um repertório, uma educação sobre o amamentar, né? Então, ele precisa ter esse conhecimento. E isso, a gente fala muito que nós, profissionais da saúde, temos que fazer, né? Então, quando a gente está orientando a mãe, no ato de amamentar mesmo, em questão de todos os cuidados básicos com o filho, o pai tem que estar presente. E então, não vai realmente incluir, né? Não vai deixar o pai de lado ali na sala. Não, vou explicar para a mãe aqui primeiro. Tem realmente, essa questão de inclusão é muito importante. E às vezes a gente vê que isso não acontece ainda. Então é importante que a gente esteja envolvido nisso e que inclua esse pai também. E falando dos cuidados, né? Cuidados práticos que ele pode realmente fazer ali no momento de amamentar? A gente tem, por exemplo, enquanto a mãe está amamentando, oferecer um copo de água, porque amamentar dá sede, tem que ter paciência, tem que ter tempo, cansa. Também a questão de, depois que ele acabar de mamar ali, pegar a criança para fazer arrotar, para a mãe ter um tempinho ali para ela, né? Porque é tempo, né, que vai. E cuidados básicos mesmo. Então, a gente está falando tanto de amamentação quanto do vínculo pai e filho também. Então, esse pai, ele precisa estar muito envolvido, vai influenciar total nesse processo de amamentar e no vínculo dele com o filho também. A gente falou desse vínculo, né, familiar com a mãe, o ato de amamentar ser um ato, né, de troca entre a mãe e o bebê. O ato de alimentar, ele pode diminuir a probabilidade, né, de a mãe desenvolver uma depressão pós-parto, por exemplo? O estabelecimento de vínculo, né, da mãe com esse bebê ajuda com relação a isso, tá? Ajuda na prevenção. A gente sabe que a mulher, depois do parto, ela fica mais suscetível a essas questões, né? Ela fica, às vezes ela tá triste, às vezes ela tá chorosa, mas com a criação desse vínculo no processo de amamentação, quando ela recebe ajuda, quando ela consegue resolver as dificuldades dela com relação à amamentação, se ela tem dor e ela é atendida. Então, assim, se ela passa por um processo de amamentação, onde ela tem um acolhimento com relação a isso, ela vivencia esse período de amamentação de uma forma tranquila, né? Constrói esse vínculo com a criança, a chance dela desenvolver um problema psicológico é menor. Para terminar aqui, para a gente encerrar o episódio de hoje, eu queria saber qual é o papel, na verdade? Como não? Perdão, a pergunta fugiu. Mas qual é o papel das políticas públicas, né, nessa promoção? Além da campanha. A campanha, você disse que já é protegida por lei, né? Já tem uma lei que no Brasil tem que ter a campanha do Agosto Dourado. Mas quais outras políticas públicas e qual o papel dela nessa parte de amamentação, né, de aleitamento materno?
Então, vamos pensar assim, ó, é importante que a gente tenha profissionais capacitados, né? Então, é importante que haja capacitação desses profissionais para trabalhar com relação à amamentação. É importante que se trabalhe com a educação e conscientização da população. Então, não são atividades que são feitas só no mês de agosto. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão direto, né? Mas tendo uma ênfase maior no mês de agosto. Tem que ter o que está sendo feito ultimamente? Estímulo para que as empresas criem espaços de amamentação, né? Espaços adequados para que essa mãe possa amamentar dentro dessa empresa. Capacitar o serviço de saúde para que essa mulher possa chegar no serviço de saúde e ser atendida diante da necessidade dela. Porque às vezes ela procura o serviço de saúde e não tem ninguém para atender ela com relação a essa queixa da amamentação. Então, as políticas focam isso, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, Ribeirão Preto, todos os enfermeiros da rede, eles são treinados para trabalhar com a questão do aleitamento materno, tá? Então, se essa mulher ela tem uma necessidade de ajuda, ou ela vai voltar para a maternidade onde o bebê nasceu, ou ela vai procurar uma unidade básica de saúde e ela consegue ser atendida. Então, as políticas, elas visam essa atuação, esse tipo de ação. Você falou um pouquinho só da parte de empresas, né? Seriam políticas privadas aí no caso. Teria como, assim, a empresa, além de fornecer um local, teria outras atitudes que uma empresa pode fazer que melhoraria o processo aí dessa mãe que tem um bebê recém-nascido, precisa fazer a amamentação? Que outras políticas privadas aí, no caso, a gente poderia comentar aqui, que as empresas poderiam começar a pensar, pelo menos, se é que já não tem algumas aí com algumas a gente ações. Tem a questão da licença maternidade, né? Mas isso tanto a pública como a privada. Os serviços públicos, eles têm uma licença maternidade estendida, tá? Que é uma licença maternidade de 180 dias. E os serviços privados, a licença maternidade continua de 120 dias, né? Então, a gente cai naquela questão de OMS recomenda aleitamento materno exclusivo por 180 dias, mas essa mãe só tem 120, né? Aí ela tem 120, mas ela tem uma licença que pode ser estendida e ela tem o direito de 2 intervalos de 30 minutos ou com acordo com o empregador, ela entra 1 hora mais cedo, ela entra 1 hora mais tarde ou sai 1 hora mais cedo. Então, assim, são ajustes que as empresas podem fazer, né, para beneficiar a sua trabalhadora que está no processo de amamentação. Gente, muito obrigado por virem até aqui, compartilhar, né, nesse episódio do SEO na ERP, né, que é um episódio feito pela enfermagem, com um apoio da rádio, né? Então, agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado por falar de um tema que, assim, muitas vezes é tabu, né, como a Cibele mesmo trouxe, como amamentar, o que fazer, não pode amamentar em público, porque não sei o que, o bebê precisa da alimentação, então não tem que ter frescura, não tem que ter esse pensamento, né? Eu penso assim, pelo menos, e acredito que vocês aqui também, né? Então, muito obrigado, gente, é isso por hoje, e a gente fica por aqui esperando o episódio da semana que vem já. Mas não é só isso, ficou com vontade de assistir de novo, alguém da família perdeu, um amigo perdeu, todos os episódios do SEO na ERP ficam no YouTube da Rádio na ERP. É só acessar e assistir por lá. Se não conseguir, se não quiser, e quiser ver ao vivo mesmo, né, porque é mais legal, a gente erra e vocês podem dar risada da gente, pode fazer o que quiser, né? Toda semana, ou às terças ou às quintas, né, tem um episódio novo do SEO na ERP. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. SE Unaerp. Saúde e educação no dia a dia.